Meu namorado e eu nos mudamos para o nosso primeiro apartamento há 2 anos, depois de muito esforço para juntar o dinheiro necessário. Estávamos extremamente felizes, pois o apartamento era exatamente o que queríamos. Seguro, caro e desde o momento em que o vimos, nos apaixonamos por ele. Pequeno, com 2 suítes, localizado em Moema, São Paulo. Parecia perfeito. Porém, logo nos instalamos. Começamos a sentir algo estranho. Desde a primeira semana, comecei a me sentir mal, sem conseguir comer, com uma sensação opressiva de claustrofobia no corredor que ligava os quartos. Algo que todos que visitavam o apartamento também sentiam. O primeiro fenômeno foi um som vindo da cozinha. A cozinha, que se abria para a sala de jantar e dividia uma parede com o nosso quarto, tinha uma porta. De onde estava a cabeceira da nossa cama, era possível ouvir algo sendo arranhado na cozinha. O meu namorado me acordou várias vezes, dizendo que ouvia alguém mexendo com os pratos e talheres. Antes de nos mudarmos para lá, ele era completamente cético, enquanto eu tinha uma visão mais aberta, devido a alguns fatos do meu passado. Mas a cada coisa que acontecia, ele começou a mudar sua visão. Agora, ele já não era mais cético, mas continuava sendo uma pessoa lógica, com os pés no chão. Nessa época, comprei um baralho de tarô e descobri que era muito boa com ele. As leituras que fiz para amigos sempre se confirmaram. Em uma ocasião, eu estava fazendo uma leitura para uma amiga, quando todos os copos, talheres e pratos no escorredor começaram a chacoalhar. A nossa sessão acabou abruptamente, assombrados com o som. Em outra ocasião, eu estava na sala com meu namorado e minha amiga quando senti uma pancada na parte de trás da minha cabeça. Quando olhei para o chão, vi a tampa de um perfume meu que estava no banheiro. Antes que eu pudesse dizer algo, o vidro inteiro do perfume voou e me acertou na cabeça, me machucando bastante. Quando olhei para o corredor, fiquei horrorizada. A porta do meu quarto estava fechada. Tínhamos 2 retratos na sala, um de Jesus e outro de Maria. Certa noite, quando voltamos de uma boate, o retrato de Jesus estava quebrado, espalhado por toda a sala. Ele havia sido pendurado com pregos e, ainda assim, o prego permanecia na parede sem explicação de como o quadro havia caído. Outras vezes, encontramos uma caixa com piercings e brincos no meio do chão da sala, apesar de guardarmos essa caixa no nosso armário no quarto. Uma vez, os pais do meu namorado estavam nos visitando, rindo e duvidando de tudo o que estávamos relatando sobre as coisas estranhas que estavam acontecendo. Então, de repente, uma boneca que eu tinha na prateleira da sala saiu voando e atravessou a sala inteira, caindo bem na frente deles. Depois disso, o riso parou. Eles ficaram desconfortáveis e, em seguida, foram embora. Em uma noite, meu namorado e eu estávamos na cama assistindo TV quando ele ouviu um rosnado em seu ouvido. Era o tipo de som que ele só podia descrever como um rosnado, e eu nunca o vi tão assustado antes. Ele ficou paralisado de medo, mas eu não ouvi nada. Decidimos fazer uma sessão espírita com o copo e as letras para tentar descobrir o que estava acontecendo no apartamento. Eu já tinha feito várias antes, e algumas delas foram extremamente assustadoras. Mas essa, surpreendentemente, não foi tão intensa. A conexão estava fraca e não conseguimos descobrir muita coisa. O mais estranho foi que fizemos uma promessa ao espírito de que tentaríamos entrar em contato com ele novamente, mas nunca o fizemos. Na última noite que passamos lá, a experiência mais aterrorizante aconteceu. Um amigo nosso estava nos ajudando a empacotar as coisas. Estávamos deitados de bruços na cama do quarto vazio, quando uma sensação gelada e arrepiante tomou conta de nós. Nenhum de nós disse uma palavra. Apenas nos olhamos em completo silêncio. Eu juro por tudo o que é sagrado, que cada pelo do meu corpo se arrepiou.
Eu sentia como se o meu cabelo fosse ficar branco de tanto medo. Finalmente, olhei para o meu namorado e pedi para ele trancar a porta da frente. Ele correu, assustado. Todos nós corremos para a sala, em pânico, e fechamos a porta do corredor. Sentamos no chão, ligamos a TV para tentar criar algum som, mas a sensação de medo não ia embora. Era como se houvesse algo nos observando através da porta do corredor, como se toda a energia do prédio estivesse concentrada naquele lugar. Era uma sensação insuportável. No final, nosso amigo não aguentou mais e foi embora, pálido e visivelmente abalado. O meu namorado e eu ficamos acordados a noite inteira, apesar de um dia pesado pela mudança que teríamos no dia seguinte. A sensação de pavor estava presente durante toda a noite. Não conseguimos ir para o quarto, mesmo com a cama ainda lá. Passamos a noite inteira na sala, olhando fixamente para a porta do corredor, sem coragem de dormir. Quando, finalmente, nos mudamos para o nosso novo apartamento, cerca de 1 ano atrás, nunca mais tivemos problemas. Parece que finalmente encontramos o lugar onde deveríamos estar desde o começo, especialmente depois de pintarmos e redecorarmos o lugar. Hoje, concluímos que o que sentimos naquela última noite no apartamento foi resultado da promessa que fizemos ao espírito de tentar entrar em contato com ele mais uma vez. Ainda bem que nunca tentamos. A minha família morou algum tempo atrás, em uma casa que, para ser sincero, eu acho que era assombrada. Esse "eu acho" vem do fato de nunca ter realmente visto algo. Mas o que eu ouvi... Bom, isso não dá para explicar tão facilmente. O que eu ouvi eram sussurros. Não eram berros, nem gritos, nem gemidos. Apenas sussurros. Mas o mais estranho era que não havia uma hora certa. Às vezes, estava no meu quarto estudando e ouvia. Outras, estava dormindo e acordava no meio da madrugada, com aquele som suave e insistente invadindo o silêncio da casa. No começo, eu achava que era alguém falando do lado de fora do meu quarto, algum dos meus irmãos ou meus pais. Mas um dia, estava acordado até tarde na sala, mexendo no computador, quando os sussurros começaram novamente. Decidi então que era hora de descobrir de onde vinham. Segui o som, mas não consegui descobrir. Por mais que eu andasse pela casa, parecia que os sussurros mudavam de lugar, se moviam. Era como se estivessem se escondendo de mim. Depois de um tempo, desisti e voltei para o meu quarto. Mas o som continuava a me atormentar nas noites seguintes. Tentei descobrir o que estavam dizendo uma vez. Estava no meu quarto, lendo uma HQ, quando os sussurros começaram novamente. Fiquei completamente em silêncio, tentando ouvir com toda a minha atenção. Então percebi que não era uma voz, mas várias, 3 vozes. Pareciam estar conversando. Não conseguia entender nada do que diziam. Não era só o fato de serem sussurros, mas parecia que as palavras estavam em outra língua. Essas vozes nunca me causaram medo, até que uma noite elas me deram um bom susto. Estava dormindo e acordei no meio da madrugada sem motivo algum. Depois de alguns minutos tentando voltar a dormir, os sussurros começaram de novo. Mas dessa vez havia algo diferente. As 3 vozes pareciam falar a mesma coisa, ao mesmo tempo. Era como se estivessem rezando ou entoando algum cântico, algo estranho e incomum. Tentei me concentrar para entender o que estavam dizendo, quando de repente eu ouvi o meu nome. Paulo. Foi como se alguém tivesse falado bem na minha orelha, tão próximo que eu senti o bafo quente no meu rosto, como se a boca estivesse grudada na minha pele. O medo me paralisou por um momento. Eu pulei da cama, acendi a luz e não havia ninguém. E os sussurros haviam cessado. Aquela noite foi a última vez que ouvi aquelas vozes. Fui dormir no sofá da sala e desde então nunca mais aconteceu nada. Já se passaram 3 anos desde que nos mudamos daquela casa e desde então nada de sobrenatural aconteceu novamente.
Mas ainda fico com a sensação de que aquela casa tinha algo. Algo que não estava lá para nos fazer bem. Eu sei que o meu relato talvez não seja tão assustador quanto outros, e concordo com isso. Mas a sensação que eu tinha quando ouvia aqueles sussurros, essa é a parte que não sai da minha cabeça até hoje. Não era o medo, mas a sensação de que algo estava lá, sempre nos observando, esperando o momento certo para se manifestar. Cerca de 5 anos atrás, eu e o meu então marido nos mudamos para uma casa que parecia tranquila à primeira vista. O nosso quarto ficava em cima da sala de TV, que tinha uma porta que dava para fora, e costumávamos usá-la em vez da porta da frente. Meu marido saía todos os dias de manhã, por volta das 5h30 da manhã, e eu ficava na cama, esperando a hora de me arrumar para o trabalho. Uma manhã, cerca de 10 minutos após ele ter saído, eu ouvi ele voltar e ligar a TV. O som era nítido, como se ele estivesse lá se acomodando no sofá. Então, escutei passos subindo a escada, mas o mais estranho foi o barulho. Era como se algo estivesse arranhando o tapete, como um cachorro andando sobre ele. Eu não estava sonolenta, mas não conseguia me mover. O medo tomou conta de mim de uma forma indescritível. Era uma sensação de maldade, algo que eu nunca havia experimentado antes, nem sequer imaginado. Quando finalmente consegui me mover, o barulho de arranhar o tapete desapareceu, e quando olhei ao redor, não havia ninguém em casa. O apartamento estava vazio, apenas eu. A TV estava desligada, e a porta da sala de TV estava trancada. Um calafrio percorreu minha espinha. A partir desse dia, toda manhã, logo depois que meu marido saía, os visitantes começavam a aparecer. E sempre, sem falta, eu não conseguia me mover. Uma vez, vi 3 figuras, altas e magras, vestidas de preto, paradas na entrada do quarto, sussurrando algo incompreensível, olhando diretamente para mim. Cada vez que isso acontecia, eu sentia um medo profundo e uma sensação de que algo ruim estava prestes a acontecer. O ponto final foi quando essas mesmas figuras apareceram novamente. Uma delas veio em minha direção, olhou-me fixamente e sussurrou algo no meu ouvido. Até hoje, eu não consigo lembrar o que ele disse, mas a sensação era de pura ameaça, como se algo horrível estivesse prestes a acontecer. Depois do último incidente, eu estava exausta de tanto medo e não aguentei mais. Contei tudo para o meu marido. Como essas presenças me visitavam todas as manhãs, como eu sentia que algo terrível aconteceria se eles soubessem que iríamos nos mudar. Ele riu de mim, dizendo que eu provavelmente tinha imaginado tudo, mas no fundo eu sabia que não era apenas imaginação. Eu não podia ter inventado o que eu senti. Para a minha sorte, no dia seguinte, nós finalmente nos mudamos. Não sei se meu marido estava certo e eu realmente havia imaginado tudo, mas uma coisa é certa: nunca mais quero sentir o que senti naquele lugar. O medo, a sensação de que estava sendo observada e a presença dessas figuras sombrias, algo que me assombra até hoje. Eu moro em uma pequena cidade que aos poucos está crescendo. Do outro lado da rua da minha casa, há uma grande extensão de um bosque denso, com um pequeno pântano e um penhasco rochoso de aproximadamente 6 metros de altura. Quando eu era criança, encontrei um osso no bosque, uma bacia. A polícia veio e, depois de investigar, disse que era o osso de uma vaca. Mas algo ali sempre me incomodou, como se houvesse algo mais que eles não quiseram dizer. Alguns anos depois, enquanto caminhava pelo bosque, encontrei uma sepultura quebrada com o nome Jefferson gravado nela e o começo de outra palavra, seja. O mistério sobre aquele nome ficou na minha mente por muito tempo. Como se não bastasse, ao longo dos anos ouvi várias histórias de fantasmas sobre aquele lugar.
Há uma história que diz que o neto de um homem foi brincar no bosque e nunca mais foi visto. O avô, desesperado, procurou por ele incansavelmente, mas acabou falecendo numa noite, quando tropeçou e caiu, quebrando o pescoço. Alguns dizem que de vez em quando ainda se pode ver luzes de lanternas no bosque à noite, como se o velho ainda estivesse à procura de seu neto. Tem também a história de uma jovem de 16 anos que resolveu fugir de casa e entrou no bosque. Ela acabou caindo em um buraco e morreu por conta dos ferimentos, sozinha, sem ninguém para ajudar. O seu corpo foi encontrado dias depois. Dizem que no outono é possível ouvir seus gritos ecoando pelo bosque como um pedido de socorro. Mais de 50 anos atrás, um avião da aeronáutica caiu naquele mesmo bosque. Eu mesmo já encontrei pedaços de metal e peças do motor, mas nunca soube se são realmente do avião. O que me intriga é que, se não eram partes do avião, por que as pessoas estariam indo tão fundo no bosque para abandonar aqueles pedaços lá? Algumas pessoas dizem que, durante o dia, é possível ouvir o som do acidente, como se o avião ainda estivesse caindo. Eu tive alguns encontros com o que eu acredito ser um fantasma, mas vou contar essa história mais tarde. Quanto ao que acontece no bosque, nunca vi nada pessoalmente, mas quem vive aqui sabe das histórias. Existe até um livro que conta a história da cidade, cheio de relatos sobre o lugar. Mas o que me assusta é que o bosque está desaparecendo. Está dando lugar a novos prédios e casas. Eu me pergunto o que vai acontecer quando os proprietários desses novos imóveis começarem a ouvir e ver as mesmas coisas que aconteceram no passado. Talvez o bosque esteja apenas esperando, guardando seus segredos, até que mais uma vez alguém se depare com o que ali habita. Primeiro, eu gostaria de dizer que eu adoro esse canal. É incrível. Já faz um tempo que queria compartilhar a minha história, mas nunca parei para escrever. A casa em que eu moro foi construída no começo do século passado, entre 1900 e 1910, e pertence à minha avó. Coisas estranhas não acontecem com frequência, e quando acontecem, não são extremamente assustadoras ou excitantes, mas essas experiências são algo que faz parte da minha vida desde que eu tinha 4 anos. Agora, com 14 anos e quase 15, eu sinto que é o momento de contar. Quando eu era mais nova, tinha medo do escuro e dormia com os meus avós. Eu moro com eles, então sempre ficávamos juntos na cama deles. Meu avô e eu íamos para a cama primeiro, e a minha avó vinha depois de algum tempo. Toda noite eu ficava deitada na cama e olhava para o corredor. A cama deles fica de um jeito no quarto que, ao olhar para fora, você vê o corredor inteiro e o quarto do meu irmão. Toda noite eu via a mesma coisa, a sombra de um homem corpulento andando na direção do quarto dos meus avós. Era uma silhueta escura, quase sólida, mas com contornos que eu conseguia distinguir. Eu ficava petrificada, me escondia embaixo das cobertas até que ela desaparecesse. Quando eu fiz 5 anos, os meus avós decidiram que eu deveria começar a dormir no meu quarto. Eu estava assustada, mas aceitei. Só que lá, as coisas não melhoraram. Eu sempre sentia que alguém estava me observando. E sempre que eu virava para olhar, eu via a mesma sombra de um homem corpulento, agora no canto do meu quarto, bem ao lado da porta. Ele parecia estar me vigiando. Depois, ele seguia pelo corredor, como todas as noites, indo em direção ao quarto dos meus avós. Com o tempo, eu parei de contar para os outros, mas ele ainda estava lá. O mais estranho é que, de uns tempos para cá, eu passei a vê-lo com menos frequência, mas ainda o vejo de vez em quando, em momentos em que estou sozinha. Outras coisas estranhas já aconteceram por aqui, mas sempre com a minha avó ou com meu avô. E parece que só acontecem quando não tem mais ninguém por perto.
Esses encontros são sempre breves e inexplicáveis, como se algo estivesse apenas esperando o momento certo para se manifestar. Em 1985, eu tinha 11 anos e perdi o meu avô, que sempre foi muito querido por mim. Parece uma situação comum, você pode pensar, mas os eventos que cercaram o que aconteceu depois foram um pouco estranhos. No dia seguinte, eu tinha que ir para a escola, então fui para a cama como de costume. Lá pelas 2h da madrugada, acordei de repente e fiquei em pé na entrada do meu quarto, sem saber o que me fez levantar. 2 minutos depois, o telefone começou a tocar e minha mãe correu pelo corredor para atender, me dizendo para voltar para a cama. Eu fiquei ali, parada, observando por um tempo, apenas para ter certeza de que estava tudo bem com ela, antes de voltar para a cama. Na manhã seguinte, minha mãe me contou que o meu avô tinha falecido na noite anterior, mas o que só soube anos depois foi que eu havia acordado exatamente na hora em que ele morreu. Eu só descobri isso porque o mesmo aconteceu quando o outro avô, o pai do meu pai, faleceu em 1997. Eu estava estudando enfermagem e fazia estágio em um hospital em São Paulo. Naquela manhã, estava transferida para uma ala diferente do hospital e apenas minha família sabia disso. Quando deu 10h da manhã, uma das enfermeiras me disse que havia uma ligação para mim. Achei estranho porque ninguém sabia onde eu estava. Atendi o telefone, mas não havia ninguém na linha. Apenas um silêncio profundo. Quando cheguei em casa, minha mãe me disse que o pai do meu pai havia falecido exatamente às 10h daquela manhã. Essas foram as 2 únicas vezes que algo assim aconteceu comigo. Ambas quando perdi meus 2 avós. Não sei se acontecerá novamente, só o tempo dirá. Mas desde então, fico apreensiva sempre que o telefone toca, especialmente quando ninguém sabe onde estou. O que me aconteceu continua sendo um mistério, algo que ainda me deixa com um arrepio na espinha. Em 1994, algo estranho aconteceu com a minha sobrinha, Sara, que na época tinha apenas 4 anos. A história começa com minha avó, que morava em Fortaleza. A família estava tentando convencê-la a se mudar para o Rio de Janeiro para viver conosco, mas ela tinha muito medo da cidade grande. Ela era bisavó de Sara, mas até então, Sara nunca tinha a conhecido e não sabia como ela era. Em uma noite, minha irmã, Maria, passou pelo quarto de Sara e viu que ela estava falando com o armário. Não deu muita importância, afinal, era só uma criança e achou que não havia nada demais. Mas na noite seguinte, Sara disse a Maria que havia uma velhinha no armário dela e que a velhinha falou: "Eu te amo. Avise a sua mãe e a sua avó que eu as amo também." Maria pensou que fosse apenas a imaginação fértil de uma criança e não deu muita atenção àquilo. 2 semanas depois, recebemos uma carta informando que minha avó tinha falecido em Fortaleza. A família dela, por causa de problemas financeiros, não conseguiu nos ligar na hora da morte. Então mandaram uma carta, que chegou para nós somente 2 semanas depois. O mais estranho é que a minha avó morreu na mesma noite em que Sara falou sobre a velhinha no armário. Fizemos uma vigília em memória dela e toda a família que estava no Rio de Janeiro veio para minha casa. Colocamos uma foto dela na parede, em um lugar de destaque para lembrar. Quando Maria e sua família chegaram, Sara olhou para a foto e correu na direção de sua mãe dizendo: "Mamãe, olha só a mulher que estava no meu armário." As lágrimas começaram a escorrer pelos rostos da minha mãe e de Maria. Agora Maria entendeu o significado daquelas palavras ditas por Sara 2 semanas antes. Sara já tem mais idade agora e não se lembra de nada do que aconteceu naquela noite. No entanto, minha mãe acredita até hoje que aquilo foi um último adeus da minha avó, um adeus silencioso e cheio de amor, antes de partir para o outro lado.
Desde que me mudei para minha nova casa, coisas estranhas começaram a acontecer. As primeiras semanas foram tão assustadoras que cheguei a pedir para minha mãe me deixar ir morar com meu pai, que é divorciado. Ela tentou me acalmar, mas essa sensação de desconforto com a casa nunca me deixou. Alguns lugares na casa sempre pareceram mais frios e escuros. Por exemplo, o corredor que passa pelo quarto do meu irmão e vai para o banheiro, que sempre tem um ar gelado e escuro, como se uma sombra estivesse sempre cobrindo aquele trecho. E sempre que passo por ali, sinto uma pressão no peito, como se algo estivesse me observando. Às vezes, posso jurar ouvir sons estranhos, quase como um gemido vindo de várias partes da casa. A casa tem muito barulho também, estalos do piso de madeira que parecem vir de todos os cantos. A casa tem 3 andares e eu moro no andar de baixo, ao lado da garagem. O segundo andar é onde está a porta de entrada, a sala, o escritório, o meu banheiro e o quarto do meu irmão. O terceiro andar tem a cozinha, a sala de jantar, o quarto da minha mãe e o banheiro dela. Eu sou a única que ouve os estalos, já que fico no andar de baixo e recentemente esses sons começaram a me afetar mais do que antes. Meu quarto, de alguma forma, é mais frio que o resto da casa. Pode ser porque ele fica no andar de baixo e quase não pega sol, mas eu não sei. Algo na atmosfera do lugar parece diferente. As coisas realmente começaram a ficar estranhas depois de 8 meses morando lá. Já estava meio acostumada com os mistérios da casa, mas 2 noites atrás, algo aconteceu que me deixou aterrorizada. Não consegui dormir a noite inteira e ainda não consegui apagar a sensação de medo. Vou te contar o que aconteceu. Eu fui para a cama por volta das 11h da noite, embora soubesse que levaria um tempo para conseguir dormir. Eu estava muito cansada, mas algo parecia me manter acordada. Por volta das 12h30, comecei a adormecer, mas foi quando as coisas começaram a acontecer. Primeiro, comecei a ouvir sons vindo da parede à direita da minha cama. Parecia um rato, e como tínhamos encontrado um rato na cozinha recentemente, fiquei com medo. Eu tenho pavor de roedores. Me encolhi e tentei ignorar o som, mas logo depois ouvi algo na maçaneta da porta do meu quarto, como se alguém estivesse tentando abrir a porta. A casa estava vazia, com exceção de mim, minha mãe e o namorado dela. O meu irmão estava viajando. Eu sabia que eles estavam no andar de cima, então o que poderia ser? Sentei na cama completamente assustada, me encostando contra a cabeceira, tentando entender o que estava acontecendo. O som parou por um tempo e achei que fosse apenas minha imaginação. Para tentar me acalmar, liguei a TV, mas depois de alguns minutos decidi dar uma olhada na porta. No meio do caminho, o som da maçaneta aconteceu de novo. Só que desta vez foi muito mais alto e muito mais agressivo, como se alguém estivesse tentando forçar a entrada. Eu realmente pensei que alguém tinha invadido nossa casa e estava tentando entrar no meu quarto. Paralisada de medo, fiquei sem saber o que fazer por uns 10 segundos, mas então o pânico tomou conta de mim. Eu acendi a luz, peguei o telefone e liguei para a linha do quarto da minha mãe. O namorado dela atendeu e eu expliquei a minha crise. Ele parecia confuso porque eu o acordei no meio da noite. Ele e minha mãe acharam que eu queria que eles fossem até a porta da frente, então foram lá e abriram a porta. Eu, desesperada, gritei para que eles viessem até a minha porta e então a maçaneta começou a girar lentamente, como se algo estivesse empurrando a porta. Eu gritei o mais alto que pude, meu pânico só aumentando. Foi uma sequência de gritos e tensão, até que minha mãe e o namorado dela finalmente correram até meu quarto para ver o que estava acontecendo. Quando entraram, falaram que não havia nada ali, mas o namorado dela ainda foi dar uma olhada em volta da casa, procurando qualquer sinal de intrusos. Depois disso, todos nós ficamos no meu quarto até as 2h da manhã.
E então eles me deixaram dormir no quarto deles. Eu não consegui dormir nenhuma das 2 noites seguintes. A sensação de estar sendo observada não me deixou. Fiquei com o medo de que algo realmente estranho estivesse na casa. Agora, estou 90% convencida de que tem algo de errado com essa casa. E então descobrimos algo ainda mais estranho. Minha mãe, o namorado dela e eu encontramos um sótão na casa cheio de objetos dos anos 70 guardados lá. O namorado da minha mãe encontrou troféus, uma TV antiga, jogos de tabuleiro e até um sofá. Não sei exatamente o que é, mas há algo naquela descoberta que me deixou ainda mais incomodada. Algo não está certo nesse lugar. Pode ser que minha história não pareça tão aterrorizante ou convincente para quem está lendo. Mas posso te garantir que o medo que eu senti na hora foi real. E por agora, eu definitivamente não vou dormir mais sozinha na casa da minha mãe por um tempo. Há cerca de 20 anos, o caseiro de um amigo me contou uma história que aconteceu com ele quando ainda era garoto, ajudando um homem chamado Seu Luiz a tirar leite das vacas, todas as manhãs, às 4h30 da manhã, em uma cidadezinha isolada do interior de Pernambuco. Certa manhã, o garoto foi acordado pelo grito do Seu Luiz, chamando-o do lado de fora da sua casinha. Ele se levantou rapidamente, vestindo-se de qualquer jeito, percebendo que havia perdido a hora. Porém, ao sair correndo para alcançá-lo, o que ele viu o deixou perplexo. Seu Luiz já estava a meio caminho da estrada que levava aos currais, carregando o balde de leite como sempre fazia. O que o deixou mais estranho, no entanto, foi o fato de o dia ainda estar escuro demais para aquela hora. Pensou que o Seu Luiz poderia ter enlouquecido, já que não o esperara como de costume. Então, ele começou a correr, gritando: "Peraí, Seu Luiz!" Mas quanto mais corria, mais o homem parecia se afastar. Embora o barulho do balde ainda pudesse ser ouvido, como se estivesse batendo nas pernas do homem. Ele corria com toda a força, mas nunca conseguia alcançá-lo. Era como se Seu Luiz estivesse mais rápido a cada passo, como se estivesse se distorcendo, afastando-se em uma velocidade sobrenatural. Quando a estrada se bifurcou, o homem tomou o caminho da esquerda em direção ao açude, ao invés do caminho direito que levava ao curral. Foi aí que o garoto percebeu, com um arrepio cortando sua espinha, que algo estava terrivelmente errado. O medo tomou conta de seu corpo e, em um pulo, ele deu meia volta e correu o mais rápido que pôde em direção à casa. Ele quase derrubou a porta da frente, batendo com os 2 pés, e se estatelou no meio da sala. Seu irmão e sua mãe acordaram com o estrondo, correndo até ele para saber o que estava acontecendo. O garoto ofegante contou rapidamente o que tinha acontecido, mas antes que pudessem dizer qualquer coisa, sua mãe e irmão o acalmaram, dando-lhe um pouco de água com açúcar. Quando ouviram a história, a mãe e o irmão se entreolharam com um sorriso forçado. Eles então o lembraram de que ainda era 4h da manhã e que o Seu Luiz ainda não havia passado por ali. Na verdade, tudo tinha acontecido por volta das 3h30. O medo e o pânico tinham se apoderado do garoto antes do tempo real. Aos poucos, como se nada tivesse acontecido, o Seu Luiz passou pela casa como de costume, meia hora depois. Ele e o garoto foram até os currais para ordenhar as vacas. Tudo parecia ter voltado ao normal. Quando o velho homem soube da história, ele apenas deu de ombros e disse, sem nenhuma expressão de surpresa: "Fui dormir preocupado com o que faria no dia seguinte. Até sonhei que tinha passado pela casa de vocês, como se fosse uma explicação simples, mas o caseiro, mais confuso do que nunca, concluiu: Bom, acreditar eu não crédito, mas que existe. Oi, meu nome é Nice. Essa história não aconteceu comigo, mas com a minha mãe, no Japão.
Meus pais acreditam em fantasmas, sem sombra de dúvidas, pois cresceram convivendo com eles desde a infância. E entre todas as histórias que eles compartilham, essa é a minha favorita. A minha mãe viveu em um vilarejo remoto, cercado por uma densa floresta no Japão, onde tudo aconteceu. Há mais de 30 anos, numa manhã sombria e chuvosa, com apenas 11 anos, minha mãe estava na floresta coletando cogumelos. Ela se perdeu no labirinto de árvores e, quando se deu conta, estava longe demais. A sensação de estar perdida a envolveu e o pavor começou a tomar conta dela. Foi então que um som estranho, como murmúrios distantes, atingiu seus ouvidos. Vinha de uma enorme árvore que se erguia a 2 metros de onde estava. O medo a fez correr, mas o som a seguiu. Em pânico, ela tentou escapar do lugar e foi quando o céu começou a escurecer abruptamente, prenunciando uma tempestade. Foi nesse momento que ela avistou uma pequena casinha suspensa em uma árvore. Com o medo tomando conta, sem pensar nas consequências, ela subiu pela escada que dava acesso à casa, entrando na escuridão daquele refúgio. Dentro da casinha estava um homem. Ele parecia amigável, mas algo em sua presença a fez hesitar. Ele tinha cerca de 50 anos e, com um olhar penetrante, a observou e disse: "Eu sabia que você viria, criança. Entre e me permita olhar seu futuro." Ela, temendo mais a solidão da floresta do que o estranho homem, obedeceu. O homem então pegou sua mão e, com um olhar fixo, revelou: "Você terá mais do que 3 filhos e um casamento feliz, cheio de alegria, mas do outro lado do mundo." A atmosfera ficou pesada e sua voz mudou, tomando um tom grave e severo. "Agora, você deve fazer algo. Imediatamente. Siga os passarinhos, aqueles de penas azul e preta, que estão do lado de fora da janela quebrada. Ignore tudo ao seu redor e não faça barulho. Não olhe para cima, criança. Se fizer tudo isso, encontrará o caminho de volta." Ao descer, a tensão era insuportável. Minha mãe, com o coração acelerado, seguiu as orientações. Os passarinhos pulavam à sua frente, mas o que mais a aterrorizava eram os sons que a rodeavam. Árvores, balançando freneticamente, um barulho crescente de passos, como se algo estivesse se aproximando, e até mesmo uma risada distante de uma criança. Apesar de tudo, ela manteve os olhos fixos nos passarinhos, avançando enquanto a noite engolia a floresta. O ar parecia ficar mais pesado a cada passo, mas ela não ousou olhar para cima, como lhe foi ordenado. Após o que pareceu uma eternidade, ela finalmente chegou em casa. Sua avó a recebeu e a história foi contada. Quando terminou, minha avó revelou algo que gelou a espinha da minha mãe. Aquele homem era o seu tataravô, perdido na floresta. Ele morreu lá, perto da árvore com a casinha. Ele estava ali para guiá-la. E de forma estranha, tudo o que o homem previu para o futuro de minha mãe se concretizou. Ela teve 5 filhos, casou-se e veio viver no Brasil, onde construiu uma vida feliz. Essa é a minha história favorita de fantasma. O homem, o destino, a floresta, tudo sempre me deixou com um arrepio, como se algo mais estivesse à espreita nas sombras da noite. Quando estávamos no colegial, alguns amigos e eu costumávamos cabular aula com frequência. Joana, Betão e eu éramos muito unidos. A Joana começou a namorar o irmão mais velho do Betão e cerca de 1 ano depois tiveram um filho, o Pedrinho. Enquanto a Joana e eu deixávamos para trás os dias de cabular aula e beber até cair, começando a faculdade e planejando o nosso futuro, Betão tomava um caminho diferente, afundando-se cada vez mais no mundo das drogas. Nós duas começamos a vê-lo cada vez menos, mas de vez em quando eu esbarrava com ele e falávamos sobre o Pedrinho. Ríamos sobre as coisas que ensinaríamos a ele, sobre as histórias que contaríamos, e estava claro o quanto Betão amava o sobrinho, mais do que qualquer outra coisa.
O brilho nos olhos dele ao falarmos sobre o Pedrinho dizia tudo. O Pedrinho já tinha mais de 1 ano quando Betão morreu repentinamente, ainda muito jovem. O Pedrinho, tão pequeno, não entendia o motivo de seu tio amado ter ido embora para sempre. Então, ninguém falou nada naquele dia. Tentamos evitar falar sobre isso perto dele, pois ele tinha o hábito de imitar tudo o que via e repetia tudo o que ouvia. E não queríamos que ele falasse sobre a morte do tio. Na noite em que Betão morreu, Joana dormia com Pedrinho na cama, buscando conforto. No meio da noite, Joana acordou ao ouvir Pedrinho falando, enquanto dormia, algo que ele nunca fazia. O abajur ainda estava aceso, iluminando seu rosto angelical, enquanto ele sorria. "Oi, Beto", ele disse, claramente, e levantou a cabeça, abrindo os olhos. Após alguns segundos de silêncio, seu sorriso desapareceu lentamente e com uma voz baixa ele disse, "Tá, tchau, tio Beto." E deitou a cabeça, adormecendo novamente. Ela me contou isso no dia seguinte, e apesar de tentar convencer a mim mesma de que Pedrinho tinha ouvido alguém falar sobre Betão e estava apenas repetindo, algo em meu coração dizia o contrário. Eu sabia que Betão tinha encontrado uma maneira de se comunicar com seu amado sobrinho, de explicar que ele não o veria mais, mas que o amava e estaria sempre cuidando dele.